Sejam bem-vindos, é uma alegria estar aqui com vocês e iniciando essa semana com uma live, isso é maravilhoso, porque aprendizado nunca é demais. Meus queridos, hoje então essa live, ela é uma aula que seria dada para o grupo da jornada de 21 dias. Então essa é uma live aberta para vocês que não estão participando da jornada, mas que gostariam de conhecer e entender o que é que nós trabalhamos dentro desse movimento da jornada de 21 dias, certo? Então, vamos ao nosso tema, do caos à consciência. Essa é a movimentação que nós estamos trazendo para o grupo da jornada de 21 dias. Mas por que é que nós estamos falando sobre caos? Quem que quer falar sobre caos? Já explico para vocês o porquê, mas antes eu quero trazer já uma reflexão para vocês. O que você precisa mudar? Você sabe que precisa mudar, mas você não muda. Fala aí para mim, escreve aqui embaixo o que é que você precisa, o que você sabe que precisa mudar, mas você não muda. E eu já te deixo com essa reflexão porque esse é um movimento interno de incômodo mesmo que eu quero te trazer. Porque todo incômodo revela uma necessidade. Você sabia disso? Então agora você está sabendo. Todo incômodo, ele revela uma necessidade. Uma necessidade daquilo que você precisa movimentar, interagir ou até mesmo transformar. Eu fiz algumas anotações aqui, inclusive com o material que nós havíamos já trabalhado com o grupo hoje, e é muito importante que você faça as reflexões a partir desses questionamentos, tá? Um dos questionamentos que nós trouxemos para o grupo da jornada hoje foi: e se você sabe o que precisa mudar, por que você ainda não mudou? Você já parou para pensar? Por que toda mudança é tão difícil? Toda mudança, ela causa um desconforto. Toda mudança, ela causa um incômodo. E toda mudança é o próximo passo para a sua evolução, a sua transformação ou até mesmo o teu sucesso. Enquanto você deixa a procrastinação, a falta de ação ou a falta de coragem de fazer o que precisa ser feito, tomar posse do seu campo, você não realiza. E aí começa a entrar a questão do caos. Eu venho falando muito sobre isso e vocês devem ter visto aqui nas minhas redes sociais o quanto que eu estou falando sobre o caos. E outra anotação que eu deixei aqui, para mim não esquecer, inclusive, a pergunta que eu quero fazer para vocês, tá? Por que o desconforto incomoda tanto? Por que é que o desconforto incomoda tanto? Vocês pararam para pensar que as pessoas, elas não têm coragem de atravessar o caos simplesmente porque elas não suportam o desconforto. E isso é muito profundo, gente. Quando eu não suporto o desconforto, eu não faço a travessia de nada na minha vida. Eu continuo repetindo padrões, eu continuo fazendo a mesma coisa e eu continuo preso no mesmo lugar e reclamando das mesmas coisas, não é mesmo? Quem de vocês já passou por isso em algum momento? De saber o que precisava mudar, mas não conseguia. Simplesmente porque não consegue enfrentar o desconforto. Gente, o desconforto é uma dor necessária. Sendo humano, você vai passar por isso. No entanto, você pode fazer essa travessia com muito mais equilíbrio, leveza e consciência. E é por isso que eu estou falando tanto, assim, batendo na mesma tecla. Caos e consciência, caos e consciência. É importante que você compreenda
Qual é o nível de consciência que você tem em relação àquilo que você está passando agora? Porque acontece que você não está consciente da sua própria vida, de quem você é. Você não pode buscar e morrer na praia. Então, o meu chamado aqui é volte para dentro. E aí você vai me dizer, mas eu já estudei muito isso, eu não quero mais falar sobre isso. Pois vamos falar e falar até você compreender. E eu volto de novo na mesma pergunta. Se você sabe o que precisa mudar, por que é que você não muda? Você já tem a resposta aí ou não? Na verdade, gente, como eu falei anteriormente, as pessoas sabem o que precisa mudar. Elas sabem qual é o movimento. Acontece que o desconforto é muito maior e ela não vai enfrentar o desconforto. Ela não vai passar pela dor, ela prefere o anestésico. Assim, a maioria das pessoas prefere o anestésico. Qual que é esse anestésico? Ela vai em busca de inúmeras terapias, de inúmeros cursos, ela compra, ela gasta muito, essa pessoa, ela toma remédios, ela vai buscar outros recursos que não a sua própria travessia. Só que você vai continuar repetindo o ciclo, o padrão continua e você continua preso aonde? Na mesma situação. Você volta para o início. Vocês entendem por que tem pessoas que evoluem muito e tem pessoas que estão sempre no mesmo lugar? Passa ano, vira ano e a pessoa está no mesmo lugar. Porque ela tem essa visão do caos sobre ela mesma. Gente, o desconforto que o caos te traz, ele tem que ser atravessado. Mas não para você surtar, não para você enlouquecer. O caos, ele vem para te ensinar, para te trazer lições, principalmente, gente, para te movimentar. É para isso que o caos serve, fazer você subir para o próximo degrau. Anota isso, escreve isso. Eu subo para o próximo degrau. Mas aí é uma escolha. Você subir para o próximo degrau com leveza, com tranquilidade, com sabedoria, presença, ou você vai atravessar o caos mesmo assim na dor, no sofrimento e nem sei se atravessa. E é sempre uma escolha, né, minha gente? É sempre uma escolha. A questão desse desconforto incomodar, e aí nós vamos bater numa tecla muito importante. Se o desconforto incomoda, você não está sabendo lidar com o desconforto, por que é que você continua tentando mudar? Então, primeiro nós temos que fazer o quê? Nós temos que ter consciência e entender que eu não consigo sustentar, eu dou um passo para trás. E aí não adianta você se frustrar e continuar na mesma. Você tem que seguir adiante ou permanecer onde você está. Então, se o desconforto incomoda, se você não sustenta a dor do desconforto, se você não consegue sentir o desconforto, então você recua. Mas se recuar, recue com sabedoria, sem ficar se cobrando, sem ficar se julgando, sem ficar se cutucando ali o tempo todo, gente. Vocês precisam olhar com mais amorosidade para si mesmo. É isso que vocês precisam fazer. E eu pergunto agora para vocês, se vocês realmente sabem o que precisa mudar na tua vida, dentro de você, por que é que você ainda não mudou? Vamos agora à lista de desculpas. Manda a lista aí, porque você sabe o que precisa mudar. E por que é que você ainda não mudou? Aí vocês vão me trazer o quê? Uma lista de desculpas, de explicações e de enrolações e disso e daquilo. Porque o fulano é culpado pelo ciclano, por causa disso, por causa daquilo. Mas você ainda não mudou. Por quê? Vocês entendem e compreendem
tudo isso que eu estou falando agora, por que que o caos, na verdade, ele é transformado em uma grande tempestade. E olha, eu vou dizer para vocês que, por que que eu estou falando tanto sobre o caos? Gente, eu tive um entendimento tão claro na minha vida que nós passamos por caos o tempo todo, gente. É o tempo todo. Só que quando lá na nossa infância foi ensinado o quê? Você não pode errar, você não pode falhar, você não pode chorar, você não pode isso, você não pode aquilo. E hoje, aliás, e outra coisa, né? Você sentia uma dor, a mãe já ia lá e já dava o remédio. Sabe aquela coisa de deixar a criança cair e sentir a dor? É isso que tem que acontecer agora. Porque se você está preso nesse mundo onde o desconforto é insuportável, você está ferrado, com certeza. Gente do céu, o desconforto, ele é baseado naquilo que você tem guardado dos teus programas, das tuas emoções até o dia de hoje. Só que daí assim, vamos lá, né? Se você sabe o que precisa mudar, mas ainda não mudou, você vai me trazer as 1.500 explicações e vai continuar na mesma. E aí você vai perceber que sentir dor dói, desconforto incomoda, sentir as emoções incomoda. Como é que você vai sair desse limbo? Me fala. Como que você vai sair desse limbo se você não aprender a lidar com o desconforto? Por que que eu falo tanto sobre isso? Porque eu passo por isso o tempo todo, todos os dias da minha vida. E isso faz parte do ser humano, gente. Não tem como viver aqui nesta terra sem atravessar o caos. Não tem outra forma. E o que eu quero dizer para vocês é que, assim, não é que vocês não tenham clareza, tá? Porque quando vocês me dizem, eu não sei, isso não é falta de clareza. Essa é a forma de defesa que vocês encontram para resolver o problema. Então, assim, tenha certeza que se você precisa mudar e não mudou até agora, é porque você não tem coragem de fazer a travessia. E essa travessia pode ser descalços, pode ser no fogo, pode ser no deserto. De alguma forma ele vai ter que acontecer. Ou você volta lá para trás, no início, e não reclama. Mas sabe o que acontece? Sabe o que acontece na maioria das vezes? A pessoa não suporta o desconforto, o incômodo, né, da situação. E o que ela faz? Ela volta para trás. Não vou fazer por causa disso. Não vou fazer por causa daquilo. Não deu, não funcionou, não é assim. Só que, na verdade, ela volta. E ao invés de aceitar este retorno com tranquilidade, voltar, dar um passo para trás, essa pessoa ela começa a se culpar, a se criticar, porque não sei o quê. E aí o ciclo começa tudo de novo. Dá para acreditar? Dá para acreditar? Quantos de vocês já fizeram isso? Sem ter vergonha de comentar aqui, porque a gente está num trabalho terapêutico. Então, gente, eu quero que vocês compreendam que vocês não estão perdidos, né? E a questão é que vocês estão desconectados de quem vocês são. E essa desconexão é que está fazendo com que você ande em círculos, problema atrás de problema. Se você tivesse sabedoria sobre isso que você está vivenciando, com mais presença, você atravessaria com tranquilidade. Outro assunto que eu quero falar aqui para vocês é sobre o auto-engano, né? Onde você está se enganando hoje? Se você sabe o que precisa mudar, mas não muda. Mas vamos mais a fundo nisso e me diz aqui, o que é, onde você está se enganando? Porque você está. Você só não quer enxergar. Então, meus queridos, o ego, ele cria inúmeras situações ilusórias para que você ande em círculos. E isso faz com que você crie um monte de padrão repetitivo
de situações que não condizem com aquilo que você gostaria de ser. Então, quando você começa com aquela vibe, agora não dá, eu não vou fazer isso agora, isso se chama o ego colocando você em procrastinação, uma falta de ação, né? Então, e outra coisa, vocês sabem, né, que procrastinação é um estado de desconexão de si mesmo. Quando nós estamos falando do caos à consciência, nós estamos falando de pessoas que precisam se conhecer mais e assumir as suas próprias responsabilidades diante daquilo, dos seus próprios atos, daquelas escolhas e enfrentar essas consequências. Eu sei que a maioria foge das consequências, foge das suas responsabilidades e assim por diante. Então, eu pergunto aqui para vocês de novo, vocês conseguiram refletir onde você está se enganando hoje? Porque o propósito dessa live é trazer clareza para você. E hoje no grupo da jornada eu expliquei muito sobre o quanto o ego cria justificativas, o ego cria desculpas ou até mesmo reclamações. É o ego que conduz a sua vida e não você que conduz a sua vida. Se você é uma pessoa que sabe viver de forma correta diante daquilo que você vibra no seu coração, então você está conectado. É importante que você olhe muito bem para aquilo que o ego vem implantando na sua mente. São ilusões, são falas que não condizem com a verdade que você está mostrando para o mundo. Então, trazer essa verdade para o mundo é trazer a sua responsabilidade sobre as suas ações. Tirar as máscaras, dizer não. E esse enfrentamento, ele é muito necessário. Esse enfrentamento te coloca em uma posição de empoderamento, de coragem, de força, de movimento e ação, enfim. E aí você sai do caos e entra para a consciência. Vocês estão conseguindo pegar o fio e entender o processo aqui? E eu quero que vocês reflitam agora sobre todas as questões que vocês não conseguem mudar, todas as coisas que vocês não conseguem movimentar. E vocês sabem o que é, mas falta o quê? Clareza ou presença? Falta você passar pelo deserto e se permitir sentir o incômodo, o desconforto, ou é realmente assim, não tenho coragem, não vai. Então, eu estava falando sobre os padrões, né? Todo padrão, ele se quebra como? Quando você traz consciência. Quando você traz consciência para aquilo que você está vivendo, sentindo, você então quebra um padrão de repetição. Então, gente, o que acontece? Ter consciência não é você ser uma pessoa espiritualizada. Nós precisamos quebrar essa crença e transformar isso em sabedoria. A consciência significa que você tem autodomínio, que você tem conhecimento sobre si e que você tem empoderamento diante da tua vida. Você tem poder sobre a própria vida. É esse que é o propósito. A partir do momento em que você deixa que o ego, as ilusões e a mente tomem posse da tua vida, então a tua vida vira um padrão de repetição. E não é um padrão de repetição de coisas boas, porque as coisas boas elas têm uma tendência a ser diferente. As coisas boas não andam assim. Gravem bem isso. E nesse ponto nós temos que falar sobre a responsabilidade que você deve ter perante aquilo que você faz e aquilo que você não faz. Você já parou para pensar sobre isso? Que a sua responsabilidade perante o que você faz e o que você não faz é só sua e de ninguém mais? O que você tem terceirizado hoje que te afasta do sucesso de amanhã?
O que você tem terceirizado hoje que te afasta do sucesso de amanhã? Essa é uma verdade que poucas pessoas falam. Pois bem, o desconforto, como vocês já viram, ele traz consciência, ele traz sabedoria e ele traz movimento. Comigo você não anda 1 passo por ano, você anda 1000 passos em um mês. Por quê? Eu te coloco em enfrentamento daquilo que você vem fingindo não ver, fugindo inclusive, para não sentir. Então, quando você não se responsabiliza por aquilo que você escolheu, por aquilo que você não escolheu, a tua vida também trava. Por isso que sempre tem um caos instalado na sua vida. Porque caos significa que, ok, eu tenho um apontamento aqui, eu tenho algo para trabalhar aqui, né? Eu tenho que sentir isso, eu tenho que me permitir atravessar esse desconforto, porém, quando chega na hora da dor, eu fujo. E aí é que mora o problema, né? Sem responsabilidade, sem ação, não há transformação. Sabia disso, né? Se tudo continua igual na sua vida, que sentido tem a vida, afinal de contas? Você levanta, você trabalha, você volta para casa, você vai para academia, você dorme, você acorda e repete. Mas eu pergunto para você, se tudo continuar do jeito que está agora, sem nenhuma ação, sem nenhum movimento, como você estará daqui 1 ano? Do mesmo jeito. E passa 1 mês, e passa 2. Percebam que nós estamos no mês de maio. E o que você fez? Estamos no mês de maio e o que você fez? Você precisa compreender que o confronto é necessário. Por que o confronto é necessário? Porque você bate de frente com aquela sensação ou situação que você sempre fugiu e ali você precisa de coragem. Porque até aqui você sempre fugiu, você sempre fingiu não ver. Então, meus queridos, continuar tudo igual para daqui 1 ano vai ser a mesma coisa. Daqui 1 ano, daqui 1 mês, ano que vem vai estar tudo igual. Então é importante que você acesse a tua sabedoria interna para que você realmente alcance o sucesso que você busca. E eu não estou falando sobre dinheiro especificamente, eu estou falando sobre uma pessoa que tem conhecimento sobre si, que tem conexão, que sabe o que quer, que sabe o que precisa, que reconhece os seus sentimentos, que atravessa o caos. E essa pessoa ela está na plenitude e isso é possível. Eu estou aqui dizendo para vocês porque eu vivo isso. Se eu não estivesse vivendo uma vida tranquila, leve, atravessando o caos com leveza, eu não estaria aqui falando para vocês. Então é importante que vocês aprendam a atravessar, a viver essa experiência do meio da jornada. Porque o meio da jornada ela é tão importante quanto o início e o final dela. Não tentem burlar o sistema começando algo e pulando lá para o final, porque é assim que as pessoas querem. As pessoas vêm para um atendimento comigo e elas estão aqui no início e elas querem passar lá para o final. Só que não funciona, gente, não funciona. Comigo não. Comigo você vai atravessar descalço pisando na brasa ainda. Tu vai viver o meio do caminho de qualquer jeito. Por quê, gente? Porque se você não aprender a viver o meio do caminho, como é que eu vou te trazer sabedoria ou como é que eu vou te ajudar a atravessar o caos? Não tem como. Então, meus queridos, o objetivo dessa live de hoje é dizer para vocês que está tudo bem, o desconforto é algo natural do ser humano. E se você não sabe viver o desconforto, você não está preparado para a vida. Você tem que estar preparado para esse momento. Todo desconforto te leva para o próximo degrau. Entenda que todo o processo terapêutico, ele não tem um começo e um fim. Ele tem começo,
e o meio, o fim talvez nunca chegue, tá? Mas o meio dele é muito importante. E se você não sabe ou não tem presença, observação para atravessar esse caos, compreender e entender, a tua vida vai continuar repetindo o mesmo padrão. Todo desconforto é necessário, todo caos é necessário e principalmente que toda transição e transformação requer coragem, requer movimento. Então comece a fazer o que precisa ser feito com pequenas ações a partir de agora, de amanhã. Não espere o momento perfeito para que as coisas aconteçam. E sim, sair da zona de conforto é dolorido demais, mas é necessário. E eu acho que o ponto mais importante, gente, que me vem muito forte assim, é: por que é tão difícil sentir o desconforto? Por que é tão difícil sentir esse mal-estar que o novo causa ou que até momentos desafiadores causam? Se você não trabalhar as suas emoções, você será dominado por elas. E o autoconhecimento, ele é isso, é você se conhecer profundamente, inteiramente. E aí você sabe aonde você precisa estar, o que você precisa fazer e o que você realmente é. Não é o que você precisa ser, tá? É o que você é. Você não é nada além do que você já está aqui apresentando. Mas você pode ser moldado, você pode resgatar a tua essência, relembrar quem você é. É primordial para que você atravesse o caos que você está vivendo agora. Seja financeiro, seja no seu trabalho, seja no seu relacionamento, seja em qualquer área da sua vida. Todo desconforto te traz algo novo, te traz evolução, te traz transformação e a preparação para o próximo degrau. Então a minha dica para vocês é: busquem a vocês mesmos. Busquem, encontrem essa pessoa dentro de si. E a principal questão aqui, quando você encontra a si mesmo, é: você está preparado para o desconforto que é encontrar a si mesmo? Aí a gente vai mais a fundo aqui. Porque nem sempre as pessoas estão preparadas para ser quem elas são. E é por isso que muitas usam máscaras. E é por isso que há sofrimento. E é por isso que há dor, desconforto, tudo. Porque as pessoas não querem acessar aquilo que são em essência. Pois bem, você compreendeu que todo esse processo, ele precisa sim de uma orientação, de um acompanhamento. Muitas vezes sozinho a gente não consegue, né? E é por isso que eu estou aqui trabalhando com o grupo de jornada e falando sobre isso nessa live. Diante de tudo isso que eu falei para vocês, o que falta para você atravessar o caos? Sustentação. O que falta para você atravessar o caos é sustentar a sua escolha, sustentar a sua decisão, sustentar aquilo que você escolhe para a tua vida. E você está pronto para sustentar a sua mudança? Você está pronto para sustentar quem você é? E esse foi o meu primeiro enfrentamento. Por quê? Porque as pessoas não aceitam que você diga não para elas. As pessoas não aceitam que você diga que é feliz sozinho. E também, outra questão que eu quero trazer para vocês, nesse encontro com vocês mesmos, de saírem desse caos, ao atravessarem esse caos, entendam que vocês vão fazer essa caminhada sozinhos. As pessoas não vão acompanhar porque você muda a frequência, porque você muda a energia. Você está em outro patamar de frequência. As pessoas passam a não te aceitar mais. As pessoas passam a te olhar diferente. E esse é um processo que causa desconforto. Se você pensa, porque eu estou ficando sozinha. Mas sozinha por quê? E essa dor é uma das primeiras dores que você vai ter que enfrentar. Por isso que a gente fala, se ame,
incondicionalmente. Gente, se aceite incondicionalmente, se honre. Entenda que neste mundo é você com você mesmo. Os aprendizados sempre serão com você e não com o outro. Por mais que você pense, mas o culpado foi o outro. Não foi você mesmo. E é esses enfrentamentos que a gente tem que ter na vida. Compreender que muitas pessoas vão embora, compreender que aquilo que você quer trazer para o mundo não é aceito, compreender que as pessoas não estão preparadas para a tua energia, porque quanto mais você aprende a atravessar o caos, mais frequência você aprende a acessar. Automaticamente, gente. Quando eu enfrento o caos, eu estou enfrentando as minhas emoções. E quando eu domino as minhas emoções, eu automaticamente subo de degrau. E isso é evolução. E isso é transformação. Mas tudo isso é sobre o quê? Não é sobre entender, gente. É sobre você decidir e sobre você escolher. Escolher um novo caminho e escolher quem toma posse da sua vida. As emoções, a mente, o ego ou você? E eu deixo aqui para vocês esse questionamento e espero que realmente tenha feito sentido todo esse trabalho que a gente, tudo isso que nós falamos até aqui. Então, finalizamos a nossa live de hoje. Gratidão pela presença de vocês. Sempre uma honra receber todos aqui. E espero vocês na próxima segunda-feira, às 20 horas. Nós também teremos mais uma live e vamos continuar falando sobre o caos um pouco mais aprofundado do que o que foi hoje, certo? Desejo uma ótima semana. Desejo que vocês compreendam, se compreendam e principalmente entendam onde que é o lugar de vocês nesse mundo, sempre com muito propósito, sempre com muita alegria. Encontrar o seu próprio propósito é sobre você se conhecer verdadeiramente. Não é você fazer mais estudos e cursos e mais e mais e mais. Muito pelo contrário, é você se esvaziar para poder encontrar o seu próprio propósito. Então, meus queridos, fiquem bem, boa noite, gratidão e até segunda-feira que vem eu espero vocês aqui.